Olá, eu sou Marta Santos, repórter do 86. Estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, na série Eleições 2022, que você pode acompanhar na TV 86, nosso canal do YouTube. A entrevistada do nosso terceiro episódio é Madalena Nunes. A candidata é servidora pública e natural de Floriano. Madalena já foi candidata a deputada federal pelo PSOL em 2014 e 2018. Além disso, ela também concorreu ao cargo de vereadora em 2020. Entre suas falas, ela cita seus planos para o estado e também seu projeto de desenvolvimento de uma polícia comunitária. Conheça Madalena Nunes e entenda um pouco de suas propostas para conquistar o seu voto. Nós não podemos abrir mão, dizer que um é mais importante do que o outro, porque isso faz parte exatamente da estrutura do Estado e do papel do Estado. É lógico que da estrutura que nós temos, né, onde o público está sendo desvalorizado, quer dizer, a coisa pública, o serviço público, servidoras e servidores públicos estão sendo desvalorizados, atacados, com reformas, todas essas áreas elas são afetadas. E, consequentemente, a população, a sociedade como um todo, que não tem os seus direitos garantidos. O que a gente vê em relação à saúde é o descaso do Estado, né? No sentido de não garantir tanto as estruturas, né, das escolas. Aliás, está tendo muitas escolas que estão fechadas, tanto na cidade quanto no campo, né, inclusive em comunidades tradicionais. Nós temos aí a desvalorização tanto da estrutura do serviço público como um todo, mas também, inclusive, da universidade, da UESP, onde a gente tem aí uma defasagem de mais de 500 professores. São 500 disciplinas que não têm professores, né? Então, e além de não ter, já vai fazer 10 anos que a UESP não tem biblioteca funcionando. É um total descaso, é um absurdo, não tem auditório central. Então, para se ter uma ideia da importância da educação, nós trazemos no programa do PSOL Piauí para o Bem Viver, nós trazemos uma proposta de uma educação libertadora, onde a gente se baseia e traz, reafirmando o legado de Paulo Freire. Porque nós temos uma referência na educação, que é o Paulo Freire, que é totalmente desconsiderado, né? Além disso, né, além da falta de estrutura, do descaso com fechamento de escola, com abandono da UESP, que a UESP, na verdade, funciona pelo compromisso que seu corpo funcional, professoras, professores, técnicas e técnicos, enfim, e os estudantes e toda a sociedade tem com essa instituição, que tem um papel muito importante para o Piauí, né? Então, o abandono do Estado, do governo, com a UESP, afeta, inclusive, as condições de funcionamento da UESP, né? Então, além de total descaso com os direitos de servidoras, das professoras, dos funcionários. Nós temos aí que os professores estão há 7 anos sem reajuste, né? E no Estado, né, a educação estadual, nós passamos agora, recentemente, por uma greve que durou mais de 120 dias. O que quer dizer, em um governo democrático, e que é o que nós defendemos, o Piauí para o Bem Viver, isso jamais aconteceria. Porque nós entendemos que professoras e professores, como serviço público em geral, têm direito, pelo menos, a uma mesa de negociação. Porque se o Estado não funciona para atender às necessidades do seu corpo funcional e da sociedade, consequentemente, de quem presta serviço público, como é que ele quer um serviço público valorizado, né? Então, os professores saíram, e é porque era uma greve em defesa de uma lei nacional, piso nacional de salário, né? O rateio do Fundeb. Então, nós temos que garantir a democracia no nosso país e no nosso Estado, consequentemente, garantir o direito das pessoas reivindicarem, né, e, ao mesmo tempo, do governo de atender aquelas reivindicações. Não se concebe um Estado que não garanta,
né, uma mesa de negociação, uma reposição salarial e o cumprimento das leis. Na questão da saúde, não é diferente. O que nós temos enfim, para começar, é centralizado em Teresina. Então, muitas pessoas vítimas de acidente ou de outro infortúnio qualquer, muitas vezes não são socorridos, porque não conseguem chegar em Teresina. As estradas, né, que você falou aí da infraestrutura das estradas, na maioria das vezes, né, boa parte, porque o nosso estado é bem grande, né? Então, boa parte é esburacada, não tem a manutenção. E, aliás, a questão da infraestrutura, ela inviabiliza a efetivação de muitas políticas públicas, né? Que, de fato, precisam ter um cuidado. Nós temos como princípio do nosso programa, né, democratizar o Estado no sentido de atender os direitos das pessoas e fazer com que as pessoas exerçam o seu poder e organização. Porque sabemos a complexidade que é administrar, mas não podemos esquecer que a administração depende e tem que valorizar as pessoas, a população, as comunidades que precisam de uma assistência, digamos assim, especial, elas têm que ser atendidas também. Nós temos as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, que são totalmente desassistidas por falta de estrutura, por falta de cuidado, né, e por falta do compromisso do Estado em atender o serviço público como um todo. Então, nosso programa, eu esqueci, acho que saúde, educação, segurança. Não, a questão da segurança também é um caos. A gente entende o quê? Que segurança passa muito mais por um processo de garantia de direitos do que uma questão de polícia, né? O Estado concebe a questão da segurança como se fosse preparar, né, preparar as pessoas para entrar em confronto com o Estado e a polícia para, digamos assim, atacar essas pessoas. Então, nós compreendemos totalmente diferente. Inclusive, isso fica muito forte nas mensagens que a gente ouve, né, de uma política nacional do presidente da República. Então, nós temos aqui no Brasil, e no Piauí não é diferente, a polícia que mais mata e a que mais morre no mundo, né? Então, nós entendemos que a questão da segurança não está ligada à questão do policiamento. Nós entendemos como segurança uma inversão desses valores colocados até aqui, no sentido de envolver a comunidade, né, garantindo a estrutura a estrutura de vida, garantindo a saúde, a educação, a segurança na própria comunidade, garantindo que essa comunidade desenvolvam desenvolva a sua construção coletiva, desenvolva e o Estado garanta quadra de esporte, né, garanta espaços culturais e expressão de todas as culturas que existem nas comunidades, garanta a própria escola, o próprio posto de saúde naquela comunidade, garanta o investimento no emprego, no primeiro emprego da juventude, o primeiro emprego das mulheres. Nós tendo a segurança, inclusive a denúncia comprovada, né, por várias pesquisas, estudos, né, enfim, da própria OIT, da OIT, mas também da ONU Mulheres, que o Brasil, né, e não é diferente aqui no Piauí, né, a gente fala do Brasil porque os dados são estudados por instituições, órgãos internacionais, mas o Brasil é o país que mais mata mulheres trans, né, e é o quinto país que mais mata mulheres. Então, é uma dívida muito grande com a sociedade, com as mulheres. É um Estado muito violento com a juventude negra, né, onde a própria, digamos assim, manutenção, inclusive com muitos políticos dando sustentação ao tráfico, né, à organização criminosa, mas quem paga é a juventude que é a vítima, né? A gente vê que um jovem que é encontrado, enfim,
abordado, não é nem encontrado, abordado pela polícia de modo já condenando aquele jovem ou aquela jovem, né? E isso tem sido motivo, por exemplo, de assassinato de jovens, até de crianças, de meninas, por exemplo. Aí diz a justificativa que eles dão, como se resolvesse tudo, é que é envolvido com droga. Então, envolver com droga é como se justificasse a morte da juventude. Quando a droga, quer dizer, aquela pessoa jovem que está abandonada pelo Estado é vítima, né? Que o Estado não alcança as periferias, mas o tráfico alcança, né? O crime organizado alcança. E o crime organizado não é dessas comunidades. Então, nós entendemos, não é criado ali, ele é importado, né? É importado por uma estrutura, né? Muito rica, porque os traficantes que controlam o crime organizado, eles são muito ricos, né? E, na sua maioria das vezes, com relações com o poder público, no sentido de ter relação com deputados, de ter relação com, enfim, com autoridades nacionais e até estaduais também, né? Que estão desenvolvendo suas atividades dentro da estrutura policial, da segurança ou não, né? E também de muitos políticos que têm essas relações que nós entendemos, inclusive, que aí é que vai ter o papel do Estado de fazer a integração do trabalho da polícia com essa comunidade, que já deve ter aquela estrutura que estava ali. Como vai ser essa integração? A integração tem que ser garantindo que a polícia cumpra um outro papel diferente do que cumpre atualmente, né? Um agente policial deve passar por constantes cursos de profissionalização, como de qualificação, cursos continuados, no sentido de respeitar mesmo as mulheres, respeitar digamos assim, estudos voltados para a defesa dos direitos humanos. A gente estava falando da segurança, que tem tudo a ver com a criminalidade, né? Porque é exatamente não haver esse trabalho interligado entre o Estado e as comunidades, a partir de um respeito mesmo, porque nós devemos partir do pressuposto de que o Estado, o Piauí, é rico, né? O Piauí não é pobre como, né, descrevem. Assim como o Brasil também não é pobre como descreve. Eles querem justificar a pobreza quando nós temos uma riqueza imensa de terras, enfim, de meio ambiente, uma riqueza de florestas, de rios, de águas. Então, enfim, de toda a produção, né? Aquela história, se houver um incentivo, se houver um comprometimento do Estado, tem a produção e tem a riqueza. O que existe na verdade, é a importância da gente trabalhar dentro das comunidades, garantindo os direitos das pessoas para evitar a criminalidade, né? O crime ele não pode ser visto como algo isolado da sociedade. O responsável, né, pela criminalidade não é aquela pessoa. A responsabilidade é social, é coletiva. Nós não podemos culpar uma pessoa por qualquer delito, porque aquele delito tem uma construção coletiva. Ele não é nenhuma atitude de criminosa, é considerada criminosa, inclusive muitas nem são, ela é isolada. Então, sobre a criminalidade, nós entendemos que se o Estado garante, administra o Estado, considerando as pessoas, considerando os seus direitos, não teremos, né, ou teremos uma redução muito grande da criminalidade. Porque nós temos, digamos assim, em uma estrutura que é extremamente concentradora de renda. Nós vivemos nessa estrutura que concentra a renda nas mãos de poucos e exclui boa parte da sociedade, né? Então, nós entendemos que a distribuição de renda, né, ao mesmo tempo, o respeito aos direitos, numa construção coletiva, onde as pessoas tenham, dentro da sua própria comunidade, inclusive essa afinidade das pessoas se conhecerem e não ver como um estranho, porque muitas vezes a gente não tem
enfim, não conhece o nosso vizinho, porque a nossa cultura, a nossa estrutura de sociedade está trabalhando para nos afastar, né, nos isolar. E nós entendemos que o abandono do Estado a essas comunidades contribui para esse isolamento e, consequentemente, para é como se houvesse uma distância, esse distanciamento das pessoas. Então, nós entendemos que a questão da criminalidade está ligada diretamente a políticas públicas que, inclusive, tem feito aí várias ações, né, que contribuem para a criminalidade. Na verdade, nós apresentamos um programa, na verdade, nós não compreendemos que um governo vai resolver os problemas, né, das pessoas, são as próprias pessoas. Nós apostamos na organização da sociedade. Nós apostamos na organização e participação, né, democrática. Nós não podemos achar que um governo vai resolver os problemas, né, de todo o Estado sem que essas pessoas participem e digam. Quem vai dizer como é que o nosso governo, o Piauí para o Bem Viver, vai resolver os problemas, digamos, da comunidade, de uma comunidade indígena, são as pessoas que vivem lá e que vivem e que sabem quais são os seus problemas e como resolver esses problemas. Mas é fato que o Estado, né, brasileiro, como o Piauí, abandonou as pessoas, por exemplo, fechar uma escola e abandonar as pessoas, né? Fazer uma reforma que ataca o direito dos servidores é abandonar as pessoas, né? Fazer, por exemplo, a reforma da Previdência abandona aí todo o serviço público, que inclusive continua contribuindo depois de aposentado. Fazer uma reforma constitucional, inclusive, limitando os gastos, com teto de gasto, que é feito tanto nacional quanto no Estado, é abandonar as pessoas. Então, o que o pessoal Piauí para o Bem Viver propõe? Nós propomos, primeiro, o compromisso com o serviço público, o compromisso com fazendo uma inter-relação entre o Estado, sociedade, né, e o socialismo, porque nosso partido é socialista. E para construir uma sociedade que tenha minimamente as condições dignas de vida, nós precisamos, no primeiro momento, conversar com as pessoas. Então, nós propomos, no nosso programa, que as pessoas terão assento junto ao governo. Os movimentos sociais serão chamados a virem construir com o governo, no caso das duas governadoras, Madalena e Cíntia, no sentido de apresentar soluções para aqueles problemas, né? Nós acreditamos que o Estado não garantir que dentro de um hospital, por exemplo, tenha as condições de atendimento a uma pessoa que chega, né, necessitando de assistência à saúde, é um abandono que não justifica. E aí você olha, por exemplo, para várias, digamos assim, para várias pessoas que vivem nesse mesmo estado, onde tem gente que passa fome, né, onde tem gente desempregada. Mas aí você olha e vê a distância que existe entre a estrutura do Estado junto com uma elite que sustenta o nosso país, enfim, sustenta o capitalismo. Você vê que há um total, digamos assim, é uma falsa realidade. É uma falsa realidade. É como se quisesse que aquela comunidade, aquela pessoa que tem a ausência do Estado, aceitasse a situação, porque o Estado não pode garantir aquela assistência. Então, são condições que nós precisamos discutir. Não existe fórmula mágica. O que existe é um Estado que é rico, né? E que dentro desse Estado existem pessoas muito ricas e outras muito pobres. E é a maioria. A maioria é que passa fome, a maioria é que não é assistida pela saúde, pela educação. Então, nós precisamos, inclusive, rediscutir isso aí. Nós propomos, dentro do nosso programa, um congresso, né, a primeira organização do povo a partir das suas, digamos assim, organizações
desde a escola, desde a comunidade, seu local de moradia, né, ou desde o seu local de trabalho. Então, nós precisamos organizar essas pessoas, trazer para dentro do governo, né? E esse governo que é muito centralizado, inclusive é uma das nossas propostas, é a descentralização do poder e também a desconcentração, né? Tanto o Piauí, o seu governo é centralizado em Teresina, como é concentrado em Teresina. Então, nós propomos a regionalização, inclusive de toda a estrutura do Estado, do próprio poder, do próprio governo, mas também concentração e descentralização de hospitais, né, uma assistência e garantia de funcionamento dos hospitais regionais, por exemplo, né, mas também não só de hospital, que é a própria estrutura da educação, porque existe como se fosse assim, uma fórmula mágica e o mesmo aprendizado que se faz em Teresina se faz lá na comunidade de um quilombo, lá em São Raimundo Nonato, por exemplo, quilombo Lagoas. E não é a mesma coisa. Então, nós temos que esse povo do quilombo, assim como o povo de Teresina, da comunidade, por exemplo, Lagoas do Norte, ou de Nazaré do Piauí, da comunidade da terra lá de Esperança Garcia. Essas pessoas têm suas particularidades que precisam, inclusive, vir dizer para o governo, ter espaço no governo para dizer, olha, a nossa comunidade vive essa realidade e nós apontamos como saída essa, porque as pessoas sabem quais as suas necessidades e, consequentemente, vai dizer o que é que precisa ser feito para superar. Então, existe, de uma certa forma, digamos assim, uma pretensão do governo, de quem assume o poder, que vai saber, que vai solucionar os problemas de tudo. E nós sabemos que não, de todas as pessoas, e sabemos que não é assim. As pessoas, através de um congresso do povo do Piauí, que nunca existiu, né, através de uma participação de forma organizada, né, que não existe. Muito pelo contrário, o que o governo fez com uma categoria da educação, que ficou em greve mais de 4 meses, é um absurdo, deixando aí de forma muito, muito nítida que não vai respeitar os direitos das pessoas, né? Vai passar por cima desses direitos. E nós vemos que não é só o governo do PT, porque o PT, como você disse, o governo está no governo desde 2003. Já foi eleito em 2002, assumiu em 2003. Já tinha problemas, né? Os problemas, alguns, digamos assim, avançou alguma coisa, outros retrocederam, porque não existe esse estudo como um todo, né, para que se veja as especificidades. Não há um respeito com as pessoas. E a gente vê que é a mesma política, nós chamamos de política neoliberal, que ataca o pouco que se avançou, né? Ataca direitos, por exemplo, que a gente pensou que a questão da jornada de trabalho era uma questão que nós já tínhamos superado. Tinha uma regra, né, a CLT, que diz que a jornada de trabalho era 8 horas. Existe uma luta, né, entre o movimento sindical, por exemplo, para a redução dessa jornada, inclusive para combater, como uma das formas de combater o desemprego. E isso hoje não existe mais, né? Isso afeta toda a classe trabalhadora, mas afeta especialmente a juventude, né, que sem essa regulamentação, com a informalidade trazida com a reforma trabalhista, que é inclusive uma das nossas propostas que a gente vai revogar, lutar o governo do Piauí, através do Piauí para o Bem Viver, tem a posição de revogação de todas as medidas que atacam, né, os nossos direitos, né, lutar pela revogação da reforma trabalhista, que é, inclusive, um dos problemas que a gente leva, uma das condições que a gente leva para apoiar o governo Lula, a candidatura do Lula, é exatamente a revogação de todas essas medidas que atacam, né? Mas o que temos, de fato, concreto no Piauí é que precisamos, sim, fazer com que o Piauí saia dessa condição de estado mais pobre para a maioria, mas para alguns é um estado muito rico, né? Que saia dessa condição de desrespeito aos direitos dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, para privilegiar um setor que controla
né, junto com o governo, controla todas as nossas riquezas, por exemplo, o setor do agronegócio, da mineração. Então, isso tudo, e o abandono, consequentemente, né, da agricultura familiar, isso tudo faz com que você tenha aí vários, digamos assim, vários pontos que têm que ser trazido de forma discutida através de uma construção que passe por aquela organização lá daquela comunidade, né? Organização das mulheres, organização, enfim. Cada grupo tem, com certeza, propostas para saber como vai superar aquela situação. Cabe ao governo acolher essas propostas, né, e fazer com que elas cheguem, né, àquele atendimento às pessoas. Então, eu disse que a federação, no caso o PSOL e Rede, apoia a candidatura do Lula, né? Mas eu disse, já coloquei qual uma das condições, digamos assim, ou propostas que nós colocamos para ele trazer, para o governo do Lula trazer como, digamos assim, como algo essencial para a gente mudar essa realidade do Brasil, né? Porque se a gente defende o serviço público e achamos que o Estado, que arrecada nossos impostos, tem que garantir esse serviço, como é que esse mesmo Estado, né, faz uma reforma de congelamento de teto, né, do teto de investimento no serviço público? Como é que esse Estado faz uma reforma da Previdência que ataca servidoras e servidores públicos, que dificulta a aposentadoria para todas as pessoas, em especial para as mulheres, né, ou para as pessoas, digamos assim, excluídas do mercado de trabalho? Como é que faz uma reforma trabalhista que tira as condições que nós, digamos assim, os direitos já alcançados ainda na década de 1940, né, quer dizer, direito, por exemplo, à jornada de trabalho, que eu colocava aqui, direito a um salário mínimo, né, que hoje não tem mais esse direito, a reforma trabalhista retirou essa garantia e trouxe aí, inserindo um trabalho intermitente, vai depender da necessidade do patrão, né, do controlador dessa estrutura enfim, das condições de produção. E isso é uma das causas, né? Mas nós temos e levamos nessa construção, foi levado pelo PSOL para o governo Lula, para a construção do governo Lula. Mas nós temos muito mais do que essa, digamos assim, posição de que precisamos retomar todos os retrocessos, reverter todos os retrocessos que a gente está sofrendo nesse momento, porque nós não vivemos um período, digamos assim, de garantias. Nós não vivemos um período em que a democracia, por exemplo, esteja garantida. Nós não temos essa garantia com o atual governo, né? Nós não temos a garantia de que os nossos direitos não estejam sendo atacados nesse momento. Nós vivemos um período em que assumiu, né, desde o golpe de 2016, assumiu o poder um grupo que é extremamente violento, né, extremamente, além de violento, além de pregar o ódio, entrega o nosso país, né, através de privatizações, através de desvios de finalidades, por exemplo, o que significa esse orçamento secreto, né? Quer dizer, desvio de finalidade do dinheiro público, e temos uma situação onde nós somos ameaçadas por uma política neofascista, né? Neofascista, o que é essa política implementada pelo governo Bolsonaro, inclusive que ameaça as mulheres, que autoriza a nossa morte, não à toa. O número, como eu já até coloquei, né? O Brasil é um dos países que mais mata mulheres, trans, né? Que mais mata pessoas negras, que tem atacado muito as comunidades tradicionais, né? Indígenas, que tem feito desmatamento, enfim, totalmente desrespeitando o meio ambiente. Então, nós vivemos um período que é muito difícil, de grandes ameaças, de grandes retrocessos. Nós apoiamos nacionalmente, né, a candidatura do Lula por entender que precisamos derrubar Bolsonaro.
porque são muitos retrocessos e nós não podemos achar que o Brasil vai resistir a mais 4 anos de retrocesso, de ataques, de morte, né? Então, precisamos, sim, temos, sim, a posição de apoiar o Lula. No entanto, não vamos deixar de fazer as críticas que sempre fizemos. O PSOL, como todo mundo sabe, boa parte da sua militância, inclusive eu, viemos do PT. Fomos expulsos, porque discordamos naquele momento, lá em 2003, quando o Lula assumiu o seu primeiro mandato, discordamos da reforma que ele trazia, que era a reforma que a gente combatia lá do governo do Fernando Henrique, né? Então, a gente tinha uma posição, enquanto militância, enquanto partido dos trabalhadores, na época, de ser contra essa reforma. E logo que o PT foi eleito, aprovou essa reforma, com o apoio do PT, e expulsou parlamentares que votaram contra aquela reforma. Então, nós, enquanto militantes comprometidas com os movimentos sociais, nos sentimos, né, na obrigação de também vir naquele momento e continuar com a nossa posição de ser contra um ataque à classe trabalhadora. E aí não vamos deixar de criticar, tanto é que trouxemos nossa pauta para ele. E aqui no Piauí a gente vê a mesma política, né, do ataque aos direitos. Não tem diferença. Nesse ponto aí não tem diferença. É uma política nacional, que a gente chama de política neoliberal, que ataca direitos da classe, para concentrar e desviar recursos públicos para a iniciativa privada. Nós temos que, enquanto os direitos da classe trabalhadora são atacados, né, tem um grupo muito privilegiado que está saindo muito bem nesse processo, né? Só acumula riquezas. E aí, nesse sentido, nós temos aqui no Piauí as mesmas críticas e não vamos deixar de fazê-las, né? Temos as críticas à política neoliberal adotada pelo PT, as políticas econômicas, mas também sabemos que no governo Lula, né, foi quando se conseguiu alcançar algumas reivindicações da classe. Houve um diálogo, né? Ainda que não se compare ao diálogo, aos acúmulos de riqueza, né, que a classe dominante teve, que alguns setores da economia, da grande economia, né, teve, como é o caso, por exemplo, de justificar um pagamento de uma dívida pública que a gente não sabe de onde veio. A gente tinha também essa pauta antes do Lula ser eleito. Nós tínhamos a pauta de realizar auditoria pública, de suspender o pagamento da dívida pública, e isso nunca foi feito, né? Então, essas críticas não vão deixar de ser feitas. Nós estamos, na verdade, nós queremos sair dessa situação de ataques, né, profundo que nós fizemos. Nós também não deixamos de reconhecer que no governo Lula, por exemplo, foi consolidada as cotas nas universidades, que permitiu que muita juventude, muitos jovens, mulheres e homens, que não tinham acesso às universidades, conseguiram. Então, houve um investimento para a universidade, que estão sendo atacadas. A gente vê hoje o corte no orçamento das universidades, o corte no orçamento da saúde. E isso para beneficiar, digamos assim, em benefício de poucos, né? Uma elite que, enfim, que concentra todas as riquezas. E, nesse sentido, a gente, no Piauí, reafirma que é possível, sim, a gente construir uma sociedade mais justa, né? Na verdade, nós não existimos, nós não temos uma sociedade justa, nós temos uma sociedade extremamente injusta. Nós achamos que é possível construir dentro das nossas próprias riquezas, porque não justifica o Brasil, por exemplo, ser um dos países mais ricos do mundo e ter mais de 33 milhões de pessoas passando fome, né? Em torno de 20 milhões de desempregados, se considerar os desempregados também, os que não têm, os que estão desmotivados, né? O que não tem mais motivação para procurar emprego, porque já procurou demais, né? Então, não justifica as pessoas trabalharem e não receber um salário mínimo, o mínimo que seja que garanta as mínimas condições de vida, né? Nós temos um salário que já é uma miséria, né? Em torno de R$ 1.000, R$ 1.200, mas com desconto fica R$ 1.000, né? E nem isso é garantido. Nós temos que, pela reforma trabalhista, não é garantido mais, né? E temos que, por exemplo, o DIEESE diz que
que o salário mínimo no Brasil teria que ser pelo menos R$ 6.000, considerando uma família de 4 pessoas, para ter minimamente aquilo que a Constituição Federal diz, né, que é garantia, para ter minimamente condições de moradia, condições de comida, enfim, de alimentação, de lazer. E isso nós não temos. Então, nós precisamos, sim, ter muito firme de que vamos mudar o Brasil, mudar o Piauí, mas mudar no sentido de atender às necessidades dessa classe que é mais discriminada, né? Então, assim, todas as diferenças, né? Assim, o George é um advogado popular, né? Inclusive trabalha junto a comunidades quilombolas, tem muito compromisso com o projeto do PSOL, que é o projeto do Piauí para o Bem Viver, onde esse bem viver vai atender essa classe, que é essa classe que é excluída do sistema de poder, né? De poder e de organização social, porque a sociedade é organizada em classes, onde uma classe domina, enfim, e quer, né, impor as suas condições a outra classe que sempre se insurge, que é a classe trabalhadora, e vem lutar, e muitas vezes são atacadas assim constantemente, como a gente está vivendo agora. Então, o comprometimento com o projeto do Piauí para o Bem Viver dentro do Senado é essencial. Nós, inclusive, colocamos, olha, todas essas medidas aprovadas, elas não foram aprovadas apenas pelo Executivo. Elas foram aprovadas também na Câmara, né, e no Senado. Aqui, no caso do Piauí, foi aprovada também na Alep. Então, é muito importante saber quem você está votando para ocupar os parlamentos, né? Parlamento aqui estadual, parlamento federal. O parlamento federal é a Câmara Federal e o Senado. Você comparar como a diferença que você acha entre, né, entre os candidatos colocados, né? Assim, toda a diferença. Nós temos, por exemplo, o perfil do Wellington Dias é esse que a gente está, inclusive, combatendo. Qual é o perfil de Wellington Dias? É atender uma classe dominante, né, atender o grande empresariado e abandonar o Estado, abandonar o Estado no sentido de não garantir serviços públicos, né, não garantir direito dos servidores, atacar a educação, atacar a saúde, né, além de todo esse projeto neoliberal que o Wellington implanta aqui no Piauí, que ataca direitos da classe trabalhadora, né, que a gente chama neoliberal porque o neoliberalismo é o liberalismo, né? Ou seja, o capitalismo retirando da classe do Estado para beneficiar o setor privado, né? E pequenos setores, os grandes empresários. A gente viu aí nesse último período como o agronegócio cresceu. E o que significa o agronegócio? Significa que o Piauí está entregando nossas terras para grupos econômicos, tanto grandes grupos econômicos nacionais e internacionais, né, para dominar nossa terra, para expulsar as comunidades dos seus territórios, as comunidades que estão ali secularmente, né, em abandono da agricultura familiar, da pequena produção, do pequeno produtor. Enfim, nós temos uma situação que não pode se comparar. Além do mais, não pode se comparar no sentido de dizer o que é que ele pode trazer de novo, né? O que é que o Wellington pode trazer de novo. Nós temos a preocupação, lógico, que dentro do Congresso nós precisamos colocar pessoas comprometidas com o nosso projeto. E nem o Wellington, nem Joel, né? Joel Rodrigues, que inclusive foi prefeito também no mesmo período que o Wellington ficou aqui no governo, o Joel ficou prefeito lá da minha terra, que é Floriano, né? E lá a destruição não é diferente do Estado. Então, são dois perfis que destroem direitos, né? Destrói o meio ambiente, destrói o que se construiu até aqui em benefício da classe trabalhadora. Então, para nós, o George vem exatamente, além de ser um jovem que nunca se candidatou, né, e, ao mesmo tempo, o compromisso com as comunidades tradicionais, o compromisso de trazer propostas de transformação e discutir, porque da mesma forma que a gente traz para o governo, é um modelo do PSOL para o Piauí para o Bem Viver, também para o parlamento, né?
Então, nós temos esse compromisso, né, de garantir que o Estado funcione para a maioria das pessoas que constrói, que a maioria é que constrói o Estado, né? Nós trazemos, inclusive, isso de forma muito forte, que respeite o povo que constrói o Piauí, né? Então, para nós é assim, você precisa saber a política do Wellington, a política do Joel, o que não é diferente, sendo que o Joel ainda tem um agravante, que ele apoia o governo genocida, né, que é o Bolsonaro. Então, é um agravante que para nós é muito preocupante. Então, não é novo. Está aqui na política tanto quanto o Wellington, apoiou, esteve com o Wellington o tempo todo, né? Até porque, infelizmente, essa política é assim que funciona, né? Então, para nós não resta dúvida, precisamos apresentar como candidatura para transformar a realidade que vivemos, pessoas que, de fato, se comprometam, né, com a classe trabalhadora. Então, George 500. Não tem como melhorar esses índices sem mudar a política, sem mudar a gestão. O que a gente tem dentro do Estado neoliberal, do Estado que não respeita direitos humanos, do Estado que não respeita direitos da classe trabalhadora, não respeita mulheres, não respeita a juventude, não respeita a população LGBTQIA+, não respeita pessoas com deficiência, não tem como um Estado desse se sustentar, né? Quando você diz que é um dos estados mais pobres, eu tenho muito questionado isso, né? Porque, de fato, o Estado é considerado pobre porque tem muita gente pobre. Não é porque o Estado seja pobre que não tem as condições de garantir uma vida digna para todas as pessoas. É a mesma coisa do Brasil. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, né? E, no entanto, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas que passam fome. Então, não é que não tenha condições do Estado para mudar o IDH, entendeu? O Índice de Desenvolvimento Humano é dessa forma porque tem uma lógica, né? É baixo porque tem uma lógica de governar, de gerir o Estado. E essa lógica não atende a maioria das pessoas, né? Mas nós somos um Estado rico, né? Tanto que aqui existem pessoas muito ricas. E se fosse pobre, se o Estado fosse pobre, não existiria ninguém rico, né? Como existem pessoas ricas, nós entendemos e sabemos que temos muitas riquezas cultural, né? Riqueza de terra, de floresta, do cerrado que está sendo atacado pelo agronegócio, de rios. Olha, não faz o menor sentido o Piauí não ser independente dentro da sua produção. O Piauí é banhado pelo rio Parnaíba, que é permanente. Tem o rio Puti, que também é permanente, né? Há muito tempo que o rio Puti, que tem esses dois rios, fora muitas fontes de água, de energia. Enfim, é rico para alguns. Está aí os que estão desenvolvendo as energias ditas, né, limpas, né? Mas a exploração do nosso Estado está tirando as condições de vida das pessoas que moram ali, né? Das pessoas que moram, que está pegando seus territórios para produzir essa energia, para levar, né, para fora do país. O Piauí entrega terras, enorme quantidade de terras para grupos internacionais, grupos econômicos, né, que estão adquirindo as terras aqui no Piauí praticamente de graça, ou através de grilagem, né, que retira as pessoas das suas comunidades, das suas condições de vida. Nós sabemos que tem que ter incentivo à pequena produção, a cooperativas. Quantas pessoas não estão sem trabalhar, desempregadas nesse momento, porque não tem nenhum incentivo do governo? Eu sou vascaína e sou palmeirense também. Eu ainda não consegui parar de ler o livro da professora Sueli, né, Direitos Constituintes, Sujeitos Desconstitucionalizados, que é a nossa saudosa Sueli, que nos deixou.
eu tenho muita dificuldade de recomendar, né? Até a gente recebe muitas recomendações, mas o que eu acho? Nós precisamos, de fato, saber o que é que tem, o que é que tem nessas séries e nesses filmes, né? Não pode, eu poderia dizer, vamos assim, para mim, a arte, ela é importante. E você pode tirar lições, né, de filmes. Às vezes a pessoa diz, esse filme não vale nada. Não. Eu acho que a arte, o que é produzido, o que as pessoas fazem por acreditar, agora você tem que conhecer o mundo real para saber se aquilo vai lhe servir ou se você não vai usar como uma orientação de vida. Conversar, tomar uma cervejinha, dançar, entendeu? Que é muito pouco, não tem nem tempo para isso. Qualquer um. Pode trazer, que eu estando com fome eu vou comer. Minha terra natal, né? Infelizmente a gente mora aqui, né? No caso eu moro em Teresina, como muitas pessoas moram, mas a gente não queria ter saído do nosso lugar, do lugar que a gente nasce, do lugar que a gente conhece todo mundo, né? É isso, inclusive, que acaba nos distanciando e fazendo com que a gente se sinta diferente. Esse debate de ideias, de propostas, elas têm que estar em todos os momentos. Nós consideramos que é um equívoco, aliás, equívoco não, é a intenção também do sistema para manter as coisas como estão, trazer esses debates apenas nesse período eleitoral e num período de basicamente 30 dias que se coloca, 45 dias que se coloca para a campanha, né? Então, é de fato uma construção que nós precisamos desconstruir. Nós não vamos avançar no que a gente pretende de uma vida libertária, de uma vida digna, tendo essas condições que estão colocadas, né? Nós sabemos que a eleição, inclusive o pessoal participa, porque achamos que é um momento que a gente vai ter as condições de dialogar com o maior número de pessoas, né? Mas da forma que é estruturada, não é para mudar, é para continuar do mesmo jeito. E nós queremos dizer que, ainda que tudo pareça ser construído para retirar nossos sonhos, nós os reafirmamos, né? Reafirmamos esses sonhos de uma vida socialista, de uma vida libertária, das pessoas, de uma sociedade que não passa fome, de uma sociedade que tem os seus direitos garantidos, seus direitos trabalhistas, seus direitos à saúde, à educação, né? Queremos dizer que estamos acreditando muito que vamos derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Por isso, a gente traz, né, a posição de apoiar o Lula, né? E aqui no Piauí, nós queremos convidar você a conhecer o nosso programa de governo. Na verdade, não é programa de governo, é um programa para transformar a sociedade a partir da participação organizada, a partir das pessoas se organizarem em todos os espaços que estejam, né, e participar. Então, é dentro dessa democracia que a gente constrói, né, trazendo o meu nome, Madalena Nunes, e o nome da professora Cíntia Falcão, como uma alternativa de esquerda para governar o estado do Piauí, PSOL 50, Piauí para o bem viver. Vote 50, né?